Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E este é o nosso retorno a mais uma de nossas playlists. O estudo do Tratado do Talmud de Berachot. Como vocês sabem, vocês que acompanham a playlist, nós estamos no DAF 27a para começar. E, antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos Havrutot, os nossos apoiadores, porque é graças a vocês, que são membros do canal e que estão apoiando, que nós estamos aqui mais um ano fazendo esse trabalho. Muito obrigado, Toda Rabá, Tzedikul Mitzvah. Beceder? Então nós vamos iniciar o nosso estudo do texto do Talmud. Nós estamos relembrando, nós sempre fazemos isso, né? Relembrar o que nós havíamos dito antes e continuar a partir do DAF. Então tá, nós havíamos terminado nesse texto que está mais acinzentado. O texto que está mais em escuro é o começo do nosso DAF, certo? Então, havíamos dito antes, Rabi Yehuda Omer, Adar Bashaot, Ibaya Lehu, Ve'ad Klal Bichlal Udilma, Ad Veload Bichlal, Tashma, Rabi Yehuda Omer, Ad Plaga Mincha, I Amart Bishlama, Ad Shelo Ad Bichlal, Hainu de Ika ben Rabi Yehuda, de Rabbanam, Ela Yamart, Alvead Beklal, Rabi Yehuda, Hainu Rabbanan. Então nós tínhamos aprendido na Mishnah que o Rabino Yehuda, ele tinha falado, a reza matinal, ela pode ser feita até a quarta hora do dia. E aí um dilema foi proposto quando ele falou isso. E foi proposto isso pelos estudantes da Yeshiva, ou seja, a sala onde eles se reuniam para estudar ali. Quando o Rabino Yehuda disse o termo até, ele quis dizer até sendo inclusivo, ou seja, incluindo a quarta hora, ou quando ele disse até, ele quis dizer até, mas sem ser inclusivo. E aí, nesse caso, não inclui a quarta hora na conta. Vem e ouça uma resolução para esse dilema, baseada na Mishnah. O Rabino Yehuda disse, a reza da tarde só pode ser recitada até o meio da tarde. Agora, se você disser que o termo até significaria até sem ser inclusivo, então haveria uma diferença entre a opinião do Rabino Yehuda e a opinião dos rabinos, porque aí não bate a inclusão da quarta hora. No entanto, se você disser que o termo até significaria até sendo inclusivo da quarta hora, então a opinião do Rabino Yehuda seria idêntica à opinião dos rabinos, pois o fim do período que começa com o ponto médio da tarde, o chamado meio da tarde, já seria nesse caso o pôr do sol. Então nós estávamos numa discussão a respeito do entendimento da Mishnah, das terminologias que são utilizadas para determinar o tempo dos ritos naquela época. Nós vimos que os rabinos estavam determinando quanto do Templo de Jerusalém, dos seus ritos, dos seus métodos, estaria presente nessa nova versão da religião que eles estão fazendo. E eles estão então determinando que, tal qual no templo em Jerusalém, os ritos têm horário, nossa perpetuação de sua memória também deve ser uma que siga esse mesmo padrão, porque isso dá áreas de respeito e ajuda também a organizar a vida. Só que aí vem a determinação. Nós precisamos ser precisos em relação a isso, se a isto damos importância. Então, se uma coisa diz até o meio da tarde, eu preciso saber o que isso significa, já que nessa época as pessoas não tinham relógio. Vamos lembrar que o dia para eles, quando fala quarta hora do dia, o que isso significa? Significa que amanheceu, e aí no relógio de sol vai se fazendo uma fração do tempo. Então tem a primeira hora do dia, vamos supor, amanheceu 7 horas, então 8 horas na verdade é a primeira hora do dia. Se amanheceu 7 horas. Se amanheceu 6 horas, então 7 horas é a primeira hora do dia. 8 horas, a segunda hora do dia. 9 horas, a terceira hora do dia. 10 horas, a quarta hora do dia. Mas isso varia de acordo com o ano e de acordo com o lugar que você está no mundo. Percebeu? Então eles precisam determinar o texto para que isso não fique confuso. Ela mae ad shelo ad beklal. Ema seifa. ושל מוספים כל יום, רבי יהודה אומר, עד 7 שעות. ותניא,
אני ולפניו שתי תפילות, אחד של מוסף, אחד של מנחה, מתפלל של מנחה, ואחר כך של מוסף, שזו תדירה, וזו אינה תדירה. רבי יהודה אומר, מתפלל של מוסף, ואחר כך של מנחה, שזו עוברת, וזו אינה עוברת. Então a Guemará, analisando, ou seja, a análise posterior dessa discussão, a Guemará rejeitou a argumentação que foi dada. Nós vimos uma argumentação sobre o que ele quis dizer com o termo até, ele está sendo inclusivo da quarta hora ou não. A Guemará rejeita a argumentação, e em vez disso ela fala assim, tá, qual que é a alternativa? Ou seja, a resposta não está boa, mas se não está boa, qual que é a melhor? Que o termo até significasse até sem ser inclusivo, porque na conclusão ali, o até sendo inclusivo seria aparentemente o mais correto. Mas ele está dizendo, tá, mas então quer dizer que é até sem ser inclusivo. Mas o termo continua a ser problemático, se fosse o caso. Por exemplo, declare a última cláusula da Mishnah. A última cláusula da Mishnah foi Veshel Musafim Kolion. A reza adicional, Musafim, poderia ser recitada Kolion, o dia todo. O Rabbi Nehudá disse, Ad Sheva Shaot. Então, o dia todo quer dizer até a 7ª hora do dia. Foi ensinado no Baraita. Se a obrigação de recitar 2 rezas tivesse perante ele, perante a pessoa em questão, seja quem for, uma reza adicional e uma reza da tarde normal, a pessoa rezasse da tarde primeiro e a reza adicional depois, porque essa reza da tarde seria recitada com mais frequência do que a adicional, seria recitada em uma base relativamente menos frequente, pois só seria recitada a reza adicional no Shabat, Lua Nova e nos festivais. O princípio que rege esses ritos, que os rabinos estão inventando, é quando uma prática frequente e uma prática pouco frequente se chocam, a prática frequente teria precedência sobre a prática pouco frequente. O Rabbi Nehudá disse, então, ele recita, na verdade, a reza adicional primeiro, a menos frequente, e a reza da tarde depois. Qual o motivo? O tempo de recitar essa reza adicional, a menos frequente, passa logo, porque é menos frequente, é só em Shabat, Lua Nova e festa, e o tempo da reza da tarde já não tem esse problema, porque você tem a oportunidade de fazer essa, então o raciocínio é o oposto. Percebeu? Então, se ele fosse o cara que achasse que o até não incluiria, a opinião dele aqui seria uma opinião estranha. Essa foi a opinião dele aqui. Ele colocou que o menos frequente tem que ser recitado primeiro, porque o tempo desse passa logo. Então a Guemará diz, I amrat bishlama ad ve'ad beklal hayenu demashkachat lechu shtain tefilot ve'ad rei adari ela I amrat ad shelo ad beklal היכי משתחת לכו 2 תפילות בחדי הדרית, כיוון דעתיה לה של מנחה, או סללה של מוספים. Então, o ponto relevante seria aqui, considerando que, se você disser que o termo até significa até, sendo inclusivo da quarta hora, seria assim que se poderia encontrar uma situação em que os tempos de recitar 2 rezas, a da tarde e a adicional, se sobreporiam. Mas se você disser que até, que nem no caso do até a 7ª hora, significa até o início da 7ª hora, que seria o meio-dia, então como você poderia encontrar uma situação em que os tempos de recitar 2 rezas se sobreporiam? Porque não tem nenhuma reza determinada especificamente para meio-dia. Ou é de manhã, ou é à tarde, ou é à noite. Uma vez que o tempo para recitar a reza da tarde, que é meia hora depois do meio-dia, tivesse chegado, o tempo de recitar a reza adicional já terminou, porque é o tempo matinal de recitar essa reza. Certo? Ela mai ad ve'ad beklal kashia reisha maika ben Rabbi Yehuda le Rabbanam mi savrat dechai plag mincha plag acharona ka'amar plag arishona ka'amar ve'achi ka'amar eman fake plag arishona ve'yal plag acharona meki nafki achad asra shaot chaser ravia. Então, em vez disso, qual seria a alternativa para entendermos esse conflito? Que o termo até significasse até sendo inclusivo, então, a primeira cláusula da Mishnah é difícil. Porque, como foi explicado antes, em relação ao ponto médio da tarde, qual seria a diferença láhica entre a opinião do Rabbi Nehudá e dos demais rabinos?
A Guemará responde: você acha de que quando esse ponto médio da tarde foi mencionado, estava falando do período que segue o ponto médio, que é a última parte da tarde, ou seja, 1h30 antes do pôr do sol até o pôr do sol? Não, não era essa a intenção. Em vez disso, a gente estava falando do período anterior ao ponto médio, a primeira parte da tarde, que, como explicado antes, seria 9h30 após o nascer do sol, até 1h15 antes do pôr do sol. Consequentemente, quando se fala até o meio da tarde, significaria até o final da primeira metade desse período da tarde, que seria isso que ele estaria dizendo quando sai o primeiro tempo e entra o segundo, desde quando 11 horas menos 1/4 de tempo se passaram desde o nascer do sol. O uso do termo até pelo Rabino Yehudá, então, sempre significava até, sendo inclusivo das horas. Então o Talmud está falando isso porque veja como é complicado viver num mundo sem relógio. Quando você não vive num mundo sem relógio e mesmo assim quer determinar em que horário os ritos são feitos, você precisa determinar isso com o máximo de clareza. Antes de você determinar com o máximo de clareza, você precisa verificar qual é a sua forma de contagem do tempo. E antes de você determinar qual é a forma de contagem do tempo, você precisa ver como você vai considerar o tempo. Tempo cheio, tempo fracionado. Então aqui, as duas Mishnayot estavam falando coisas estranhas, porque parece que a maneira de contar os tempos dos grupos diferentes eram distintas. O Talmud, então, está colocando que parece que o jeito da Mishnah falar da menção do tempo é um jeito. Quando o Rabino Yehudá falava disso, ele não estava falando exatamente do mesmo modo. A Mishnah parecia estar falando de maneira fracionada, e o Rabino Yehudá está falando de uma maneira plena. Quando ele fala hora, ele considera o tempo inteiro. Quando a Mishnah fala hora, ela considera uma fração desse tempo. O início dele, o meio dele ou o final dele. Então, entende? O Talmud está nos fazendo passear através das dificuldades que teriam acontecido por aquelas pessoas da antiguidade na hora de determinarem. Porque você fala assim, faça uma coisa à tarde. Mas a tarde é um longo período. É o começo da tarde, é o meio da tarde. E outra, sendo o começo da tarde ou o final da tarde, o quanto desse começo? É do começo até a primeira, segunda, terceira hora, ou é só o começo cravado? É o final até o último final, ou algum tempo antes do final? Percebeu? Tudo isso são problemas que sem o relógio você tem que resolver no raciocínio, ou seja, como você vai pensar isso. E para você decidir como vai pensar isso, de uma forma que fique fiel aos textos tradicionais, você tem que decidir como você vai interpretar a Mishnah. Ou seja, como você vai interpretar, quem falou o quê, como aquela pessoa falou o quê e o que ele quis dizer com o que ele falou. Essas são as discussões aqui. Então, isso é muito importante para determinarmos para nós mesmos a nossa análise de tudo que a gente lê. Quando você lê uma coisa, você tem que entender. Isso aqui teria múltiplas interpretações. Eu vou escolher qual? E por que eu vou fazer essa escolha? E quando eu fizer essa escolha, o que eu impossibilito? Quando eu fizer essa escolha, o que eu estou apoiando? E aí eu preciso decidir isso, porque haverá outro que vai ler isso, mas vai decidir outra coisa. E eu tenho que decidir. Eu estou decidindo isso da maneira correta. O que eu estou decidindo, havendo várias possibilidades, eu estou decidindo o correto, ou aquele outro que discorda de mim, é ele que está correto. Se ele está, por que ele está? E por que eu não estou correto? E como eu sei quem está correto? Percebeu? Tudo isso é o trabalho de raciocínio que o Talmud promove com essas discussões. Amar Rav Nachman, Afanana Meitaneina. Então, na prática, conclui a Guemará, isso significaria que, de acordo com o Rabino Yehudá, seria permitido recitar a reza da manhã até o final da 4ª hora do dia, porque ele pensa no termo cheio. Em apoio a isso, o Rav Nachman disse, nós também aprendemos isso em uma Mishnah. Ele passa a recitar, Rabi Yehudá ben Baba aí de Hamishá Dvarim שממנים על הקטנה, שמסעין את האישה על פי עד אחד, ועל תרנגול שנסקל בירושלים על חרג על הנפש, ועל עין בין 40 יום שנסנסך על גבי המזבח, ועל תמיד של שחר שכרת ב4 שעות. O Rabino Yehudá ben Bava testificava sobre 5 questões da Halachá.
Quando uma jovem órfã que foi casada por sua mãe ou irmão antes de atingir a maioridade, isto é, antes dos 12 anos e um dia de idade, ela pode se recusar, depois que o fato ocorreu, a continuar vivendo com o marido do casamento arranjado e assim anular retroativamente seu casamento. Ou seja, normalmente, nessa cultura antiga e primitiva, os casamentos eram arranjados e as recusas desencorajadas culturalmente. No entanto, mesmo com isso sendo o peso cultural, os sábios decidiram que em alguns casos era considerado que, se o casamento continuasse, geraria problemas. Problemas que não quer dizer exatamente éticos aqui. Podem culminar nisso, mas não quer dizer que é isso que eles estão pensando. Mas, por exemplo, problemas com levirato ou halitza. O que é levirato e halitza? Só para relembrar, isso aí já tem que ser uma coisa sabida. Levirato é quando você é de uma família, tem ali você, tem seu irmão, você casa, seu irmão morre, e ele não teve filhos com aquela mulher lá que ele casou. A obrigação da lei de levirato é que você inclua aquela mulher lá no seu rol de esposas. Você tem uma esposa, ela vira uma segunda esposa sua. E aí você tem um filho com ela. Só que aí, em vez de você botar o seu nome nesse filho que você teve com essa sua ex-cunhada, que agora é esposa, segunda esposa, você vai colocar o nome do seu irmão. E aí os bens do seu irmão serão passados para esse filho que leva o nome do seu irmão, e assim a herança, o que quer que isso significasse para cada caso daquelas famílias, permaneceria naquela família. Certo? E essa mulher, que era a esposa do seu irmão e agora passou a ser sua, não fica desamparada, porque agora é sua esposa ela. Mas o primeiro filho que você teve com ela leva o nome do seu irmão. Isso era considerado uma obrigação importante de se fazer para que não se apagasse a memória da pessoa da sua família. Porque nessa cultura e religião, se você morrer sem filhos, o seu nome é apagado de debaixo dos céus. Significando que você não deixou descendência no mundo. Portanto, você não tem vida perpétua, vida para o mundo. Lembra que o texto fala, se você cumpre os mandamentos, seus dias serão prolongados, leolam, para o mundo, que eles traduzem mal e porcamente como para sempre, ou pior ainda, eternamente, que é um conceito filosófico inexistente aqui na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica não tem esses conceitos. A Bíblia hebraica fala de você existir para o mundo. Isso significa, na prática, continuar tendo descendência. Você vive no mundo através dos seus descendentes. Você é, agora mesmo, os seus ancestrais que morreram experimentando ainda o mundo vivos. Eles estão vivos através de você. Então você deve manter os seus ancestrais vivos, tendo filhos. Por isso o casamento de levirato era uma coisa importantíssima. O casamento não está pensando no fato de você ter a esposa do irmão. Ele está ignorando completamente isso daí. Isso não importa. Não importa se a mulher gosta de você, quer ter filho com você ou não quer. Não interessa. Isso é uma missão. Manter o nome de um membro da nossa tribo vivo. Para isso, ele tem que ter uma descendência que leve seu nome. Ele não conseguiu, porque ele morreu antes de poder ter filho. Então o parente mais próximo dele, que também, portanto, é da mesma semente dele, vai conseguir isso para ele. Vai pegar a mulher que ele tinha escolhido para ser esposa, vai fazer um filho nela e esse filho levará o nome dele. Vai ter literalmente o mesmo nome do falecido. E aí, aquilo que era posse do falecido, continua sendo posse do mesmo nome. E aí essa criança vai crescer, ter seus próprios filhos e a descendência continua. Então, fazendo isso, você não permitiu que a pessoa fosse apagada da existência. Porque é assim que se apaga uma pessoa da existência, ela morrer sem ter filhos. E isso, nessa cultura e parte do mundo, era considerado uma coisa horrível. Entende? Por isso essas ameaças de profetas, olha, os meus inimigos, apagarei os seus nomes de debaixo dos céus. Agora entenda. Quando o livro diz, apague o seu nome de debaixo dos céus, por exemplo, falando por parte dos Ehudaítas contra o povo de Amaleque, o que se está dizendo ali é, cometa genocídio.
Mate todas as pessoas, os homens, as mulheres e as crianças, para que não sobre nenhum descendente daquela pessoa. Certo? Isso significa, apagarei o seu nome de debaixo dos céus. Então, para você saber. Por isso o casamento de levirato é tão importante, e aqui poderia ter alguma regra relacionada assim, que afetasse e tal. O Rabino Yehudá ben Bava declara que poderia persuadir a menor a se recusar a continuar a viver com aquele que se tornou seu marido, resolvendo assim complicações envolvidas, se tivesse alguma coisa que ver com levirato e halitza. Halitza é o rito que se faz quando a pessoa recusa a fazer a lei do levirato, que é a lei de descalçar o sapato, cuspir e dizer é assim que vai fazer com o homem que não quer perpetuar a memória do seu irmão. Certo? Casamento de levirato é feito até hoje? Não. Mesmo nos grupos mais fanáticos, se faz halitza, invariavelmente. Exceções malucas existem? Claro. Mas não, os rabinos, né, enquanto órgão, desencorajam e não aceitam. Porque eles estão preocupados? Não. Os rabinos só se importam com duas coisas: dinheiro e polêmica. Só com isso que eles se importam. Eles não se importam com a alma de ninguém, nem com a educação de ninguém, nem com justiça, nem com nada. Eles só se importam com dinheiro e com alguma coisa que gere polêmica, que chame muita atenção, que pode atrapalhar ganhar dinheiro. Portanto, não é que os rabinos estão preocupados com as sensibilidades da pessoa, que se dane a pessoa. Ele está preocupado que isso pode gerar uma polêmica, vão falar aí contra judeus. Aí os rabinos não querem, entendeu? Não querem chamar atenção. Então é só por isso que eles não fazem, porque fazer seria o correto, de acordo com a religião que eles dizem que tem que ser seguida à risca. Pois é. Segue, só que não, né? Siga à risca, só que não quando afetar o nosso status, né? Como se fosse. Porque seria muito melhor, então, fazer o quê? Anular essa lei, dizer isso aí não é mais aceito. Seria mais honesto fazer isso. Mas não é verdade. No Shulchan Aruch e no Mishneh Torah, essas leis, no período medieval, foram legisladas, elas jamais foram retificadas. Elas continuam valendo essas leis, como se fosse. Por isso tem que fazer o rito de halitza. O correto seria não precisar mais fazer nem rito de halitza, nem nada, e simplesmente anular essa lei, tirar ela do judaísmo. Mas a religião não faz isso para mentir que segue leis. Não é verdade. Essa é, por exemplo, o exemplo de uma lei que nunca é seguida. E era importantíssimo para os antigos, tá? Para os antigos, isso aí... Você violar essa lei aí era uma coisa muito severa. Tá. Depois, ele testificava que se poderia permitir a uma mulher que, depois de saber da morte do marido, procurasse casar novamente e se casasse com base no testemunho de uma testemunha, em oposição a duas testemunhas necessárias para outros testemunhos da Torá. Então isso é um caso específico do Rabino Yehudá ben Bava, aonde se uma mulher, no judaísmo primitivo, apenas o homem tem autonomia no casamento. Ele decide se casa ou se separa. Mulher não decide nada. Certo? Então por isso que precisa ser casos específicos como estes. Ele deu um caso específico da menina que foi casada pela mãe, contra sua vontade, com o cara, e depois ela não quis. E aí eles iam avaliar se tinha algum problema com a questão de halitza. Se tivesse, eles davam a ela a autonomia para dizer não quero continuar. Só nesses casos. Não quer dizer que em todos os casos. E não quer dizer que está preocupado com as sensibilidades da menina. Nesse outro caso aqui, a mulher era casada com o cara, sei lá, foi navegar e buscar tecidos no Oriente. Aí o cara não voltou mais. Alguém veio e falou, ó, ele morreu, viu? Fomos assaltados, uns piratas vieram, deram flechadas, mataram ele. Essa mulher pode chegar no tribunal, segundo essa regra aqui, e dizer, ó, o meu marido morreu. Ele não mais vai voltar, eu não posso mais ter o status de casada com ele. Eu sou viúva e eu quero ter um outro marido para eu continuar tendo meios de me sustentar. Então, com base numa testemunha, que seria essa pessoa que veio do barco, falou, eu testifico que o cara morreu mesmo. Porque a lei judaica só aceita que a pessoa morreu se achar o corpo. Mas nesse caso o cara falou, não tem como achar o corpo, porque o cara foi jogado no mar, a gente estava no meio do mar, os piratas nos atacaram, enfim. A lei judaica aceita esse testemunho, uma testemunha só, em vez de ter que trazer mais uma. Certo? Note que ela tem que trazer uma testemunha. Por quê? Porque a palavra dela não vale na lei judaica. A palavra da mulher na lei judaica não vale nada. Certo? Ela tem que trazer uma testemunha.
E para crimes, é 2 testemunhas no mínimo. Nesse caso não é um crime, é só uma situação em que ela precisa se desvencilhar desse casamento. Uma testemunha, segundo esse rabino, Yehudá ben Bava, serve. E aí, mais uma coisa que ele legislava. Ele testificava sobre um galo, sim, o animal, o galo, que era executado via sequilá, por apedrejamento, até a morte em Jerusalém por ter matado uma pessoa. Sim, porque a lei da Torá que está sendo pensada aqui é Shemot 21, 28, que fala que se um boi matar uma pessoa, o boi é executado, e se o boi já era bravo e o dono não cuidou, o dono também é executado. A gente viu isso no estudo da Parashat Mishpatim. Muito bem. Ele testificava que outros animais também tinham que ser envolvidos nisso. Um galo pode matar uma criança, por exemplo. Certo? Se ele matar uma nefesh, matar uma criança, o animal tem que ser executado, com sequilá. Ou seja, ele pega o galo, amarra ele para ele não voar, sobe em cima de uma pilastra e taca ele lá de cima. Para ele cair e morrer. Se ele não cair, taca uma pedra em cima dele de lá de cima. Pau, ele morre. Certo? Isso é sequilá. É a execução ritual feita para esses casos aqui. Então, ele era o cara que testificava que isso tinha que se aplicar para qualquer bicho. Se um cachorro matar uma criança, o cachorro tem que ser executado. Porque a lei não fala isso, a lei fala boi, certo? Então tinha seitas apocalípticas, que era só a escritura, e que dizia, não, se a lei fala boi, só pode matar o boi. Se acontecer com outra circunstância, não pode. Os rabinos proibiam esse tipo de interpretação. Eles viam a lei como uma espécie de símbolos e metáforas para conceitos. Então você tem que buscar esses conceitos. Boi é só um símbolo de uma coisa mais forte que você que pode te matar. Isso pode ser qualquer coisa, até um galo serve. Certo? E ele testificava sobre o vinho de 40 dias que era usado para libação no altar, porque tinha um prazo de que vinho poderia ser usado para o ritual, aí tinha que ter um limite de dias e tal, por isso. E ele testificava sobre a oferta matinal diária que era trazida à 4ª do dia, porque isso é meio que o limite, e alguns protestavam que não podia ser até a 4ª cheia, tinha que ser no comecinho dela só, mas ele testificava que era até a 4ª terminar total. Então, depois desses vários testemunhos, que é uma Mishnah, Shema Minah, Ad Ve'ad Klal, Shema Minah. Então aprenda com o testemunho final, que está de acordo com a opinião do Rabino Yehudá, que o termo até significa até, sendo inclusivo, ou seja, considerando a 4ª. E aí a Gemara conclui de fato. Aprenda com isso. Certo? Então ela concorda quando fala até, quer dizer até a totalidade daquele período de tempo. E portanto, 4ª do dia é 4ª cheia, até ela terminar completamente. Beseder? Aí a Mishnah continua com base nisso, falando outras coisas. Amarav kahana, alachá kerabi Yehudá, oilu tenan bebechirata, kivoteia. Com base nessa Mishnah, então, o Rav Kahana disse, alahá, a prática normativa do ritual. Isso é muito importante porque às vezes a pessoa acha que alahá é lei, como se fosse lei civil, né? Não é exatamente isso, tá? Alahá é principalmente aqui, no mundo do Talmud e da Mishnah. Aqui no mundo do Talmud e da Mishnah não existe lei do sentido dos tribunais. Eles não têm poder político nenhum, não é tribunal nenhum, eles só estão determinando como a lei seria caso o nosso Estado fosse restaurado e o templo fosse restaurado, como nós faríamos para ir sobrevivendo até isso, para continuar respirando o ar da lei, até um dia isso ser restaurado. É com essa fantasia que eles estão aqui. Eles não estão de fato legislando nada. Estão discutindo como seria caso as situações fossem melhores. Qual é a realidade que está por trás desse texto aqui? Boa parte dessa população estava sendo escravizada e os que não eram escravizados tinham que pagar pesados impostos e continuar, portanto, trabalhando de maneira quase que escrava para conseguir se manter não escravizado. Essa era a realidade deles. Poder político nenhum, influência social nenhuma, status nenhum, nada. Certo? Essa é a realidade que está por trás do texto. Veja que eles ignoram todos esses problemas quando eles vão discutir os textos. O que significa que esse texto para eles era uma fuga da realidade dura e cruel que estava em torno deles. Então a prática da religião judaica, ela se centralizou nisso. Daí o prazer de estudar a Torá. Porque se você vive numa sociedade escravagista e opressora, o tempo que você passa aqui
entrando nesse mundo, analisando as leis, é um tempo que você não está sofrendo. Pelo contrário, você está focado no momento presente, refletindo sobre as coisas e tendo o seu melhor momento do dia. Porque o resto do dia é fazendo trabalho pesado e sendo humilhado pelas pessoas. Então esse era o melhor momento para o Yehudaíta. Entende? Então ele não está legislando de verdade. Então quando a gente fala Alahá, a gente quer dizer lei ritual normativa. Lembre-se disso. A Alahá está de acordo com a opinião do Rabino Yehudá, uma vez que aprendemos numa Mishnah, no tratado preferido, que é o tratado de Yeduyot, de acordo com a sua opinião. Uma vez que a Alahá seria governada de acordo com todos os Mishnayot que constam em Yeduyot, a opinião de um Taná que decidisse de acordo com a opinião do Rabino Yehudá na Mishnah significaria que a Alahá está de acordo com essa opinião, que é do tratado de Yeduyot. Ve'al tamid shel shechar shekarev ba'arba shaot ma'etna lecha ditnan vechana shemesh vanamas ba'arba shaot. Sobre a oferta matinal diária, que se lembra ter sido feita no templo. Ela era ofertada à 4ª hora. Com base nisso, a Gemara tenta identificar o Taná, que ensinou o que a gente aprende na Mishnah, sobre o man. O man é aquele alimento que caía para os filhos de Israel no deserto. Porque o texto de Shemot 16:21 fala, e eles reuniram de manhã, pela manhã, cada um de acordo com o que comesse, e aí a frase hebraica usada no texto de Shemot 16:21 é Vechan ahashemesh venamas. Quando o sol esquentava, ele derretia. Então, o que é quando o sol esquentava? Que hora é essa? Então, estava se determinando que era a 4ª hora do dia. A hora que o sol esquentava. Ata omer be'arba shaot, ou eina, ela b'shesh shaot. Kesheu omer kechonayon harei shesh shaor, amor ma'ani mekayen v'chan hashemesh v'namas be'arba shaot. Mani. La Rabi Yehuda vela Rabanam, e Rabi Yehuda ad 4 shaot venamei tzafrau, e Rabanan ad chatzot namei tzafrau. Então o Baraita continua assim, tá? Mas como é que a gente define isso daí? Se você disser que o horário em que o sol esquentava, diríamos que é a 4ª hora, ou talvez fosse a 6ª hora do dia. Certo? Porque a hora que o sol esquenta não quer dizer muita coisa. O sol sempre é quente em diferentes graus. O que o texto quer dizer? Ele quer dizer um quente suficiente para derreter o humano. Mas quando é quente o suficiente para derreter o humano se a gente não tem humano para testar? Então quando o verso diz que Romayom, no calor do dia, por exemplo em Bereshit 18:1, se considera que 6 horas já foram mencionadas na Torá com a frase calor do dia. Certo? Então ele está tentando recuperar tradições que pensavam isso, para a gente entender. Como a gente entendeu Bereshit 18:1 quando ele falou assim, no calor do dia? Que hora é essa? Ora, o que a gente sabe é que era 6 horas do dia. Então, se o dia começou às 6 da manhã, então 7 horas a primeira hora, 8 horas a segunda hora, 9 horas a terceira hora, 10 horas a 4ª hora, 11 horas a 5ª hora, meio-dia a 6ª hora. No calor do dia, portanto, quer dizer meio-dia para nós. Certo? Então o Talmud está dizendo, a gente entende assim, Kehomayom, 6ª hora do dia. Mas e a frase, e quando o sol esquentava, derretia? Isso deve se referir a um horário anterior ao Kehomayom. Porque, veja, para você determinar o horário, você tem que ser correto com as palavras. E não dá para negar que Kehomayom é uma frase, e a outra frase usada aqui, Kehomayom Vechama Shemesh Venamas, é outra frase. Kehomayom é uma coisa, Vechama Shemesh é outra coisa. Não é o mesmo horário. Então, ele está falando, se Kehomayom é a 6ª hora, então Ham Venamas é que hora? Então deve se referir, a Gemara sugere, a um horário anterior, que também seja quente, mas não como meio-dia. Então é a 4ª hora. Aí a Gemara pergunta, tá, mas para a gente saber isso de verdade, a gente precisa saber quem falou isso. Quem é o Taná dessa Mishnah? Porque uma coisa a gente não sabe quem é, mas a gente sabe que não é nem o Rabino Yehudá, nem os sábios. Se fosse de acordo com a opinião do Rabino Yehudá, a frase até a 4ª hora seria considerada manhã. Pois ele sustentava que a oferta matinal diária ainda pode ser trazida nesse horário. Então, quando diz aqui, pela manhã o mano era recolhido e derretido depois da manhã ter passado, teria que ser um período ainda matinal.
O que não encaixa nessa ideia de meio-dia. Porque depois do meio-dia, já 1 minuto depois do meio-dia, já é o período da tarde. Se a declaração tivesse de acordo com os rabinos, aí a frase até meio-dia também é considerada amanhã, o que complica, já que segundo os sábios a oferta matinal podia ser ofertada até o meio-dia. Então, essa opinião que está mostrada aqui, que não está tratando desse jeito, é uma opinião nova. Se não é de Yehudá e não é dos rabinos, de quem que é? Iba yeimar Rabi Yehudá, Iba yeimar Rabanan, Iba yeimar Rabanan, Amar kra baboker baboker, Chalkeo lishnei bakarim, Veiba yeimar Rabi Yehudá, Iba boker itira, Liakdim lo sha'achat, Dehula alma micha, Vecha shemesh venamas, Arba shaot. Aí a Gemara responde, não, eu acho que você está exagerando. Se você quiser, se você preferir, você pode falar que a Mishnah está de acordo com o Rabino Yehudá. E se você preferir, você pode falar que está de acordo com a opinião dos rabinos. A gente não precisa exatamente identificar quem falou, não. Com os desses dois funciona. Aí a Gemara explica. Bom, se você preferir e dizer que está de acordo com a opinião dos rabinos, como é que você vai estar lendo o verso? Você está lendo assim, ó. O verso falou baboker, baboker, que em hebraico você repete a expressão pela manhã, pela manhã. Então você divide isso em 2 manhãs. Ou seja, você entende o verso de maneira técnica, como é a maneira judaica de ler a Bíblia hebraica. Não como uma narrativa, mas como termos técnicos. Como uma narrativa, baboker, baboker é só um jargão para de manhã mesmo. Mas não aqui, que nós estamos estabelecendo regras rituais. Baboker refere a um período da manhã, baboker se refere a outro período da manhã, que a Torá está dizendo haverem 2 períodos da manhã. Então amanhã, segundo os rabinos, dura até o meio-dia, e a repetição do termo manhã na Torá indica que o período do manhã é recolhido até que terminava o final da primeira metade da manhã, ou seja, até o final da terceira hora. Então a primeira manhã seria o final da terceira hora, e a segunda manhã seria até o meio-dia. Problema resolvido, diz a Gemara. Se você preferir falar que é de acordo com a opinião do Rabino Yehudá, também dá para solucionar. Esta palavra extra aí, baboker, baboker, pela manhã, na opinião do Rabino Yehudá, ela teria que ter sido incluída para que o man fosse recolhido 1 hora antes. Ou seja, é baboker, baboker, querendo dizer, não entre no período da tarde durante o recolhimento disso. Só faça isso no período estabelecido como período matinal. Não espere até o meio-dia. Problema resolvido, isso refletiria a opinião do Rabino Yehudá. De qualquer forma, a Gemara conclui, todos concordariam, Rabino Yehudá ou os demais rabinos, que quando o verso fala Vechama shemesh venamas, quando o sol vinha, esquentava e derretia, está falando da 4ª hora do dia em qualquer caso. E aí a Gemara continua. Mae mashma amaracha bar Yaakov amar kra vechama shemesh venamas eizo isha she'ashemesh cham va'atzel tzonen havei omer be'arba shaot. Então a Gemara fala, bom, mas de onde você tira essa dedução, essa inferência de que seria esse o sentido do verso? O Rabino Yehudá Achabar Yaakov falou, bom, o verso diz o quê? Vechama shemesh vanamas. Quando o sol esquentava, derretia. Qual a hora em que o sol está quente, mas a sombra permanece fria antes do período chamado calor do dia, que já todos sabemos ser meio-dia? Que aí, no meio-dia, não tem isso porque a sombra está quente. Por quê? Porque não tem sombra, ele está bem no meio e você fica sem sombra, certo? Sua sombra está exatamente debaixo dos teus pés. Então, quando a sombra ainda é fresca, mas está quente. Então, ele fala, é preciso dizer que o período é a 4ª hora do dia. Tefilat mincha adarev chadoime, amar leyerev chizda lerav Yitzchak, atamamar Rav Kahana alachak Rabbi Yehuda, Hoilu tanan bebechirata, kivotei, achanamei, ishtik, vela amar leye, vela midei, amar Rabbi Chizda, nechzei anan, midrav mitzalei shel Shabbat, baerev Shabbat, bebeod yom, shmamina, alcha, kerabi Yehuda. Então nós aprendemos na Mishnah antes, assunto atrás resolvido. Bom, nós tínhamos aprendido na Mishnah, no restante da Mishnah, a gente na Gemara vai estudando a Mishnah aos pedacinhos, né? Então, aprendemos na Mishnah. Os rabinos eram da opinião de que a reza da tarde
poderia ser recitada até o período vespertino, ou seja, até quase anoitecer. O Rabino Yehudá disse, a reza pode ser recitada apenas até o meio da tarde, não até quase quando anoitecer. Então havia uma discordância aí. O Rav Hizda falou ao Rav Yitzhak. Lá com relação à reza da manhã, o Rav Kahana tinha dito, a Alahá está de acordo com a opinião do Rabino Yehudá. Uma vez que nós aprendemos numa Mishnah, no Tratado Preferido, que é o Tratado do Yot, de acordo com a sua opinião. Aí ele falou, aqui, qual seria a decisão? A mesma? Ou outra? Ele ficou em silêncio e nada lhe disse. Ou seja, ele não sabia responder a questão. Então o Talmud mostra que os sábios não tinham poderes sobrenaturais de saber nada, como mente a religião ortodoxa. Certo? Ele não sabia. O que ele fez? Não sei dizer. O Rav Hizda disse, tá, nós vamos tentar resolver isso nós mesmos. A partir do fato de que o Rav fazia as rezas do Shabat na véspera do Shabat, enquanto era ainda dia. Aprenda com isso que a Alahá estaria de acordo com a opinião do Rabino Yehudá, então. E, deste modo, o tempo para a reza da tarde termina no meio da tarde após o que se poderia recitar a reza noturna, mesmo que estivesse dia ainda. Percebeu o que ele fez? A preciosidade aqui está no fato de que o Talmud está alegando que os rabinos tinham coisas que eles não sabiam, mesmo da própria tradição, e que eles tentavam resolver as coisas com a própria cabeça. Eles não iam rezar para resolver isso, eles não iam perguntar para o grande Rebbe, ó Rebbe, nos diga, o nosso cérebro não funciona, use o seu, porque o nosso já estragou. Não. Eles iam usar o próprio raciocínio, pegar exemplos e tentar resolver sozinhos, quando eles não tinham como resolver uma situação. Essa é a lição da Guemará para nós. Certo? Resolva os problemas. Pare de ser um bobalhão, boca aberta, que não resolve. Tenta! Usa a cabeça! Pensa! Vai! Ah, mas está difícil. Mas vai! Insiste! Entende? Bote o raciocínio para funcionar. Insista. Treinar o cérebro é como treinar músculo. Você não consegue treinar músculo se você fica... Ah, mas tá doendo. Pois é, mas tá doendo, mas vai. Não é assim? Se você não quebrar essa barreira, você não consegue. Vamos supor que você queira fazer alguma coisa na sua vida. Aprender uma nova língua, como nós vamos ter o nosso estudo de Ivrit, né? Ou fazer exercício, ou fazer uma dieta. Ah, mas incomoda, mas eu me sinto mal. Sim! Você não está mentindo e nem sendo fresco. É isso mesmo. Incomoda, é chato, você vai, fazer dieta, ficar sem comer, você fica se sentindo ansioso, é muito chato. Mas você tem que aceitar isso e continuar. Você não pode, entende? Ah, eu não vou, eu não consigo. Não consigo. Insiste. Você pode estar fazendo alguma coisa equivocada, mas mesmo assim você tem que brigar por isso. Então aqui é a mesma coisa, não é vamos esperar que o céu responda. Não tem isso aí aqui. Aqui você tem que resolver. Você não pode mentir. Então, você sabe a resposta? Não. Então tá bom. Isso não é um problema, viu? Eu não sei. Ficou em silêncio. Não sei resolver. Tá, então vamos tentar a gente mesmo. Vamos ver se a gente consegue. Certo? Adraba medrav huna verabanam lahavo metzelo ad urta shmamina en al-hak Rabbi Yehuda ashta de la itmar ilchata akmar velo kmar davar kmar avad de avar kmar avad. Então a Guemará imediatamente rejeita a tal da comprovação trazida, né, tentando resolver sozinha. A Guemará rejeita e ela fala assim, não, pelo contrário. O fato de que o Rav Huna e os sábios, que eram estudantes do Rav, não rezavam até o período vespertino, aprenda com isso que a Alahá não está de acordo com a opinião do Rabino Yehudá, então. A Guemará conclui. Agora que a Alahá não foi declarada, nem de acordo com a opinião deste sábio, nem de acordo com a opinião daquele sábio, aquele que agir de acordo com a opinião deste sábio age legitimamente, e aquele que agir de acordo com a opinião daquele sábio age legitimamente. Ou seja, existem casos no sistema ritual inventado pelos rabinos em que não se conseguiu chegar num acordo muito claro sobre qual é o certo. Então ninguém deve tomar para si a voz da razão e da justiça e dizer eu que tenho razão.
O meu costume é melhor que o outro. Não é. Seu costume não é melhor do que o costume de ninguém, porque ninguém sabe a solução disso. Porque isso foi inventado para começo de conversa. Então, quando os próprios transmissores da tradição, que são os sábios, passam para nós situações em que a gente não conseguiu concluir qual é a questão, deixa a questão assim. Entendeu? Aquele grupo lá se acostumou a fazer do jeito A, mas aquele outro grupo lá se acostumou a fazer do jeito B. Exemplo clássico disso, costumes Ashkenazi e costumes Faradi. Não dos Faradi que se venderam para os Ashkenazi e imitam Ashkenazi. Não, os Faradi que mantêm costumes Faradi mesmo. Tradições de comunidades portuguesas que rezam conforme suas comunidades lá. Ou tradições espanhóis que rezam como os espanhóis. Ou de qualquer grupo do mundo, não importa. Estou usando só como exemplo de culturas diferentes. Ou Ashkenazi e Temani, totalmente diferente, cultura árabe e cultura europeia. Cada um com seu esquema. Ninguém está certo, ninguém está errado. Está dizendo a opinião aqui. Em questão de ritual. Mas eles não fazem o ritual da mesma forma. Não importa. Para a nossa religião, não precisa monopolizar os rituais e todo mundo ficar que nem pinguim fazendo a mesma coisa. Não. Diversidade é bom também. Entendeu? Um pouquinho de diversidade é bom. Vamos colorir esse negócio. Isso aqui está muito, certo, engessado. Vamos desengessar. Então veja, os sábios deixaram um bom exemplo da religião. Não é? Então, quão decepcionante é ver que essa mentalidade um pouco mais aberta se tornou emburrecida com o passar do tempo. Uma pena. Ravi klal rabei gniva v'tzalei shel Shabbat ba'erev Shabbat v'chava mitzalei Rabbi Irmia barab la chorei drav v'saim drav la paskei דצלותיה דרב רמיה, שמע מינה תלת, שמע מינה מתפלל אדם של שבת בערב שבת, שמע מינה מתפלל תלמיד אחורה רבו, שמע מינה אסור לעבור כנגד המתפללים. Então a Guemará relata o seguinte, que a gente falou de regras, tal, conclusões, raciocínios, foi apresentada uma hipótese, a Guemará tirou a hipótese, agora ela apresenta um exemplo prático. A Guemará conta um caos. O Ravi deu uma passada lá na casa do sábio. Ele é o Gniva. Ele não era um rabino, ele era um sábio, estudioso junto com os rabinos. Mas ele não foi... Naquela época tinha ordenação rabínica. Então o Gniva era uma pessoa como eu, que estuda, mas não é rabino, não é ordenado. É ordenado com a verdadeira ordenação rabínica. Hoje em dia ela não existe, né? Mas é para você entender, ele era um estudioso não ordenado. O Rabi passou lá na casa dele, porque ele era estudioso, como todos os sábios não davam carteirada, não eram pessoas arrogantes como os que existem hoje, não era nada disso aí. Eles se consideravam pessoas normais como todo mundo. Tratavam todo mundo normal e não se colocavam e nem gostavam que as pessoas ficavam homenageando e nem dizendo, grande sábio. Eles corriam de gente assim. Eles gostavam de gente que nem sabia que eles eram rabinos. Eles tinham mesmo a autoridade dada pelo tribunal em Jerusalém. Mas eles não davam carteirada em absolutamente ninguém. Então eles iam na casa das pessoas que gostavam de estudar, e esse Gniva gostava muito, abria a casa dele para os sábios, então os sábios iam lá para estudar. E ele era tão frequente que os rabinos acabavam indo com ele, fazendo Shabat com ele, essas coisas. Então ele fez a reza do Shabat, na véspera do Shabat, antes do anoitecer. Estava de dia ainda, portanto. O Rabino Irmei Abaraba estava rezando atrás do Rav. Então eles estavam ali naquele ambiente, né? Estão ali posicionados, virados na direção de Jerusalém, e o Irmei estava atrás do Rav. O Rav terminou a reza, né? Cada um reza na sua própria velocidade, ele ali rezou mais rápido, terminou, e ele não deu 3 passos para trás, né? E interrompeu a reza do Rabino Irmei. E aí, desse incidente, dessa pequena cena, que foi um recorte, que nós tivemos, 3 alahot foram aprendidas. Olha só que coisa curiosa. A alahá está sendo inventada, está sendo criada aqui. Desse incidente do dia a dia, mais 3 regras surgiram na religião. Derive disso, que se pode fazer a reza do Shabat na véspera do Shabat, antes do anoitecer, ou seja, a reza do Shabat pode ser feita na sexta-feira, quando for ainda de dia, que é como é feita. Mas veja, derive disso, ou seja, eles... então isso é uma regra, isso pode fazer. Porque se os sábios estão fazendo, então pode fazer. Entendeu? Porque eles estão inventando a regra. Derive disso que um aluno pode rezar atrás do professor. Porque geralmente você diria que não.
certo? Você não pode rezar atrás de ninguém. Mas aqui, o aluno pode rezar atrás do professor, não é considerado desrespeitoso. Seria? Seria. Porque se você está rezando na direção de uma pessoa que você considera importante para você, é como se você estivesse rezando para ela. Entendeu? Mas aqui a gente aprende dessa regra que não. Pode rezar atrás do professor. Derive disso que é proibido passar na frente de quem está rezando. Certo? Se uma pessoa está rezando e você tem que passar, e nesse caso aqui é uma casa normal, né? Então você está na casa, as pessoas estão rezando na casa, aí você precisa passar aqui para ir pegar alguma coisa ali na cozinha, mas tem que passar na frente de quem está rezando. Não. Pela etiqueta da religião e a prática de educação dentro da religião, você tem que esperar. Se terminar de rezar, aí depois de terminar você vai lá e pega o que você tem que pegar. Então, por exemplo, isso seria uma coisa para ensinar, sei lá, para as crianças, né? Ou para o pessoal que estiver na casa. Ah, não, é que eles estão rezando ali agora, estão usando a sala, a gente não pode passar na frente, tem que esperar terminar e aí a gente vai. Certo? Coisa da religião judaica. Certo? Então, 3 regras foram derivadas desse incidente. Messaiai la de Rabbi Yehoshua ben Levi, de Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Asur lavor keneged המתפללים. הנה, וכן רבי ימי ורבי יאסי חלפי, רבי ימי ורבי יאסי, חוץ ל4 אמות על דחלפי. A Gemara responde, tá, isso aí apoia a opinião do Rabino Yehoshua ben Levi. Como disse o Rabino Yehoshua ben Levi, é proibido passar na frente de quem está rezando. A Gemara, porém, pergunta, mas é isso mesmo? É proibido mesmo passar na frente de quem está rezando? Mas por acaso o Rabino Ami e o Rabino Assi não passava na frente de quem estava rezando? Entendeu? Porque é um caos. Aí você fala, não, aconteceu esse incidente e tal, e não pode passar na frente de quem está rezando. Não pode passar na frente de quem está rezando. Mas o Rabino Ami e o Rabino Assi não passava toda hora na frente de quem estava rezando? Não tinha problema? Aí a Gemara responde, ei, o Rabino Ami e o Rabino Assi passavam na frente de quem estava rezando, mas a uma distância maior de 4 passos, de 4 côvados. Côvado é isso, né? Então 4 côvados é como 4 passos normais, né? Então você pode passar na frente de quem está rezando. Se houver entre você e a pessoa que está rezando, uma distância de 4 passos. Então se for uma sala enorme, ou uma cozinha enorme, ou uma casa enorme, e as pessoas estão rezando aqui, você tem que passar para lá, não tem outro espaço por trás, e você tem que passar na frente, você conta 4 passos andando para lá, aí você dá a volta. Aí não tem problema. Entende? Você sempre tem que ter uma solução da cláusula, senão você fica preso nela. Verabi Irmia, achi abei achi, vecha amarav Yehuda amarav, leolam alitpalel adam. Esse é o fim da página. Na próxima ela continua. Lo keneged rabo, lo achorei rabo. Um detalhe em particular foi considerado surpreendente no final da nossa página. Como o Rabino Irmia agia dessa maneira e rezava atrás do Rav. Mas o Rabino Yehuda não tinha falado o que o Rav tinha ensinado? Uma pessoa nunca deve rezar imediatamente do lado do seu professor? Porque, presumivelmente, isso indica que ele está se tratando ou como igual ao seu professor, que nessa cultura é uma coisa que não se deve fazer, e também você não pode rezar atrás, porque cria a impressão de que você está se curvando para ele. O Rabino Yehuda não tinha ensinado isso? Então por que esse Baraita está falando que pode rezar atrás do professor, se o Rabino Yehuda ensinou que nunca se pode fazer isso? A resposta para isso nós veremos no nosso próximo DAF. Nós concluímos mais um DAF do Talmud, graças a vocês, nossos apoiadores. Se você quiser continuar explorando o Talmud conosco e outros livros da tradição judaica, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, não deixe de tornar-se membro e apoiador da forma que você puder. Você pode apoiar pelo Apoia-se, você pode apoiar virando Havruta ou pelo Pix. Faça da forma como você puder, ajude, Todarabá, Tzidikule Mitzvah, a todos vocês que acompanharam até aqui e até o próximo vídeo. Leitrão.